aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos 17 a 24. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. É bem possível que alguns chegaram aqui como se fossem arrastados. A vontade de alguns, quem sabe, era não estar aqui. A cabeça destes está em outro lugar, em outra circunstância. Mas nós te pedimos, tanto pela tua misericórdia, quanto pelo poder do teu Espírito, que torne agora cativas todas as mentes, a que a tua palavra penetre profunda em cada coração, e que a autoridade da tua palavra, ó Deus, faça-nos respeitar e conhecer a tua vontade, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma palavra que transforme o nosso coração e transtorne o velho homem e nos amolde mais semelhantes a Jesus. Ó Deus, mexe nas nossas entranhas, na nossa vontade, ó Deus, para que amemos a tua presença santa e bendita, ó Deus. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Os últimos acontecimentos do que se chama mundo evangélico não estão muito favoráveis, concorda? Do que se chama mundo evangélico. Estou falando servos de Deus, cristãos. Estou chamando de mundo evangélico o mundo gospel, o mundo dos negócios, que se aproveita da fé, que usa a Bíblia, mas não segue a Bíblia. E tem nome de quem fala de Deus, mas não é de Deus. Então nós vemos nas últimas notícias, nas capas estampadas aí dos jornais, nos feeds mais badalados, aqueles que se chamam evangélicos, mas que matam, que mandam matar, que roubam, homens com nomes ou predicados de pastor, mas que vão presos por corrupção. Enfim,
parece que a coisa está uma bagunça danada. Parece que a coisa desandou. E você fica pensando, não é, como igreja de Jesus, eu não estou falando de igreja batista. Porque no céu não tem a placa da minha igreja. Há outras igrejas igualmente servas do Senhor. Mas os servos santos do Senhor, que não estão só na Batista, ficam se perguntando às vezes como Elias, o que eu vou fazer? Será que só tem a gente? Será que só tem um grupo pequeno que lida com as coisas de Deus? Sim, de maneira falha, porque somos falhos, mas com amor, com desejo de acertar, com desejo que a glória de Deus seja vista. E graças a Deus a gente sempre descobre muito mais pessoas do que nós supunhamos que fossem, ou que fosse o número dos fiéis. Assim é exemplo também de Elias, quando o Senhor informou Elias dos 7.000 que ainda não haviam se curvado diante de Baal. Quando nós olhamos nesse texto, Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso: eu já falei para vocês da tão grande salvação, isso está no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 4, Paulo vira a chave agora, não só para falar de doutrina, mas para aplicar essa doutrina na vida dos crentes. E a essa altura, Paulo quer informar, grave bem isso, que o Evangelho não é só mais um fato na nossa vida. Que o Evangelho é o divisor de águas da nossa vida. Que o Evangelho não é mais um elemento que entra na sua história, mas é o elemento que desfigura cada vez mais o velho homem e forma Cristo em você. É isso que Paulo está falando. Vocês não podem viver como antigamente. Por quê? Porque vocês agora seguem a Jesus. Este é o tom do texto. Essa é a ideia do texto. E aqui percebemos que o Evangelho, como mostra Paulo e exorta Paulo, ele forma uma reação em cadeia na sua vida. Compreende? No final vamos falar um pouquinho sobre isso. E a partir do verso 17 do capítulo 4, que é esse texto que lemos, até o capítulo 6, verso 20, são vários conselhos práticos e diretos de Paulo. Faça assim, não faça assim, cuidado com isso. Mulheres sejam assim, homens sejam assim, servos hajam assim, filhos façam assim. E nós começamos a ler aqui quais são os conselhos de Paulo para os crentes de Éfeso. Conselhos também que chegam a nós hoje, na nossa vida prática. Portanto, nós veremos este texto em duas partes básicas. Primeira parte, nós vemos o que o pecado nos ensinou quando nós estávamos no mundo. Você sabia que você foi treinado pelo pecado? Não só nasceu no pecado, mas você estudou, graduou e pós-graduou em pecado antes de Jesus? Sabia disso? Você sabia que para aprender as coisas erradas não se faz muito esforço? Você já viu um bebê, que coisa bonitinha, coisa linda. Aquele bebê mimoso, com a feição angelical, o bichinho é tinhoso. Você fala sim, ele fala não. Você fala não, ele fala sim. E você dá e ele esconde. Você pede para esconder, ele dá. Já vem no chip dizer não. O sim ele tem que aprender. Parece que a primeira palavra que a gente aprende na vida é o não. Bom, diante disso, nós crescemos aprendendo a atender às inclinações da nossa carne. E Paulo vai mostrar aquilo que nós aprendemos com o pecado. A segunda parte dessa mensagem vai nos mostrar o que Cristo tem nos ensinado. O que tem nos ensinado? Não só nos ensinou, mas continua nos ensinando, porque chegamos a Ele. Portanto, vamos ver como era a nossa velha vida, em primeiro lugar. O que o pecado nos ensinou? Em primeiro lugar, nós vemos isso no verso 17. O pecado nos ensinou a ter pensamentos confusos. Vamos responder? Vamos repetir juntos?
pecado nos ensinou a ter pensamentos confusos. O que diz aí na sua Bíblia? Verso 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. Meus irmãos, pensamento é algo que ninguém gerencia para você. As pessoas podem gerenciar o seu comportamento. As pessoas podem gerenciar o seu horário. As pessoas podem gerenciar a sua comida. As pessoas podem até gerenciar o que você fala, mas ninguém consegue gerenciar seus pensamentos. Ninguém consegue entrar na sua mente para mandar que você pense em algo. Quando nós vemos a inclinação que o ser humano tem para o pecado, é impossível o homem sem Deus não viver sem pensamentos confusos, pensamentos fúteis. Longe de Cristo, meu irmão, minha irmã, a mentalidade, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, é completamente confusa. Por quê? Porque quando você olha para o mundo, o certo está errado e o errado está certo. Isto é pensamento confuso, é pensamento fútil. Paulo vai mostrar aos Efésios e vai ensinar a nós aqui que na nossa vida os nossos pensamentos não eram importantes, eram fúteis. Se ele pudesse dizer a nós hoje, ele diria o seguinte: vocês quando estavam no mundo, deixa eu aplicar isso ao máximo na nossa vida. Quando vocês estavam, por exemplo, na rede social, você postava futilidade, coisas inócuas, mas agora você posta as coisas de Jesus, as coisas espirituais, compreende ou não? Isso precisa encontrar uma aplicação na nossa vida. Quando você pensava nas pessoas que te odeiam, você queria que elas morressem, agora você deseja que elas se convertam. Quando você sentia a ira no coração, você pecava. Agora você não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? Porque você pertence a Jesus. Bom, Paulo vai dizer que os nossos pensamentos eram confusos, mas ele vai dizer também que a nossa mente era obscurecida. Verso 18 diz: obscurecidos no entendimento. Uma coisa é inteligência. Outra coisa é entendimento, a sabedoria. Por vezes nós sabemos o que fazer, mas nem sempre sabemos como fazer, de que maneira fazer. Paulo está mostrando aos crentes de Éfeso que a mente deles era obscurecida porque eles ainda não tinham a mente de Cristo. A Bíblia sempre trata, sobretudo no Antigo Testamento, que o centro das emoções, o centro do governo da nossa vida é o coração, não é verdade? Dá o teu coração, enfim, essa expressão, as emoções são geradas pelo coração. Isso porque, é claro, tem um tom óbvio, não é? Quando uma pessoa fica assustada, emocionada, apaixonada, os batimentos cardíacos vão variando, não é? Ou você fica assustado, seja o que for. Acontece que quando nós olhamos de maneira mais acurada na Escritura, nós percebemos que é a mente que comanda todas as coisas. E que se sua mente não receber a luz da graça de Deus, você não entende as coisas espirituais. Paulo está dizendo, se vocês estavam no mundo e ouvissem a palavra de Deus e o Espírito não lhes iluminasse a mente, vocês continuariam sem entender nada. Se o Espírito não traduzisse para você, você não entenderia nada. Como um estrangeiro que fala a você, fala tudo, fala toda a verdade, mas você não entende a língua dele. O Espírito Santo, então, ele tira essa escuridão da mente, essa confusão da mentalidade. Mas Paulo fala também que antes de Cristo, o pecado tinha nos ensinado a ter um coração endurecido. Veja 18, parte B, e 19, parte A. Separados da vida de Deus, pela ignorância e pela dureza do coração,
havendo se tornado insensíveis. Meus irmãos, deixa eu lhe perguntar uma coisa. À luz dessa palavra, cabe um crente de coração duro? Não cabe. O coração do crente é quebrantável. O coração do crente é um coração perdoador. O coração do crente é um barro maleável nas mãos do oleiro, que é Deus, que é o nosso Senhor. Não significa que nós não passemos por durezas de coração. Todos nós aqui já experimentamos, sim ou não? Todos nós. Dureza de coração diante de um pecado. Dureza de coração diante de uma circunstância, de uma circunstância que você tinha que pedir perdão a alguém. Dureza de coração quando a Bíblia falou a você, a palavra de Deus lhe falou, que você não deveria ir por este caminho, mas você foi. Sim, é fato. É o velho homem querendo ainda o espaço que não é mais dele. Porém, o estado do coração daquele que serve a Jesus não é mais um estado de dureza. Ele pode incorrer no erro, mas ele não vive no erro. Ele pode cair na lama, mas não rola nela. O que Paulo está dizendo é que coração endurecido tem a ver com aqueles que ainda têm o pecado como mestre. Mas ele ainda diz que a impureza era também o que o pecado havia nos ensinado. Veja o verso 19. Entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. O que é impureza, gente? É tudo aquilo que tira o aspecto daquilo que é puro. Tá certo? Se eu disser assim, ó, bebe essa água aqui, mas tem só um pouquinho de impureza, mas fica à vontade, dá para matar a sede. Você não bebe. Você não para num posto que está escrito assim na placa, gasolina quase pura, promoção. Gasolina com impureza, mais barata. O galão d'água com impureza, mais barato. Não. Eu e você não aceitamos isso. Acontece, meus irmãos, que o nosso coração, por vezes, deseja aceitar aquilo que não vem da parte de Deus. E o que Paulo está mostrando é que a condição daquilo que é impuro tem a ver permanentemente com o estado daquele que ainda não recebeu a Cristo. O texto diz que aqueles que não têm a Cristo como o professor da sua vida, o Senhor da sua vida, eles se entregam à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Impureza no falar, impureza no pensar, impureza no agir, impureza na intenção. Bom, Paulo está mostrando como era a nossa antiga vida. Mas Paulo também mostra aos Efésios, o que Cristo tem nos ensinado. E essa é a segunda parte da nossa mensagem hoje. Primeiro, Cristo tem nos ensinado a nos despir do velho homem. Veja o verso 20, 21 e 22. Veja esses versos. Olha o que diz o verso 20. Mas vós não aprendestes assim de quem, gente? De Cristo. Até aqui Paulo está falando do que o pecado nos ensina. E agora Paulo está fazendo a divisão do povo de Deus, do povo mundano. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês não aprenderam a ter pensamentos confusos. Vocês não aprenderam a ter a mente obscurecida. Vocês não aprenderam a ter um coração duro. Vocês não aprenderam a impureza com Cristo. O que vocês aprenderam? Vocês aprenderam, em primeiro lugar, a se despir do velho homem. Veja o verso 21. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem,
do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Bom, Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, que nós precisamos tirar a casca do pecado de cima de nós. Aquele ranço antigo, aquela preferência antiga que lateja na sua mente, mas que não agrada a Deus. Paulo está mostrando, meus irmãos, que é responsabilidade nossa deixar a velha vida para trás. Não tem o Cristo que nos tirou do lamaçal do pecado? Sim ou não? Sim. É justo que esse Cristo nos ordene, vá tomar um banho agora. Ou não? É justo. Porque do lamaçal nós não poderíamos sair. Mas nos banhar com a palavra da verdade, sim, isso nós podemos fazer todos os dias. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, querido, querida, que Paulo está nos dizendo que Jesus nos ensinou o caminho de nos despir. E o que é nos despir? É não sobrar nada. É não guardar uma pecinha de roupa da antiga vida, se é que você entende a metáfora. Uma coisinha aqui e ali. Aquela parte que mais te agrada. Não. Despir-se do velho homem. Deixar para trás aquilo que de fato desagrada a Deus. Mas Paulo também diz que nós aprendemos de Cristo, em segundo lugar, a renovar a nossa mente. Lembra que a mente era obscurecida? E agora? A mente é renovada. Verso 23, e a vos renovar no espírito da vossa mente. Meus irmãos, já disse isso aqui acho que mais de uma vez. Insisto. O que ordena o nosso comportamento é a nossa mente. Explico melhor, é a nossa mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é aquilo que você pensa sobre algo, a forma que você vive, a forma que você vê as coisas, ou cosmovisão, seja o que for. E eu já dei esse exemplo aqui, quero dá-lo de novo. Por que às vezes as crianças vêm de calça curta para a igreja? Não tem criança que vem de calça curta? É uma criança. Por que ela desce para brincar lá no estacionamento de pique-pega? Que é criança. Agora imagina, eu, C.A., Rodrigo, Túlio, que já está grandão, vamos brincar de pique-pega depois do culto. É DP, é departamento pessoal. Sumariamente, está com problema. Por quê? Porque não cabe na mentalidade de um adulto ir para a igreja de calça curta, não é? Roupa de criança, e depois descer para pique-pega. Essa pessoa está com problema. O que eu estou dizendo é a tua mentalidade que gera teu comportamento. Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em vocês? Sim ou não? Sim! Então vocês precisam agora renovar a mente. Deixar a água podre vazar para fora e entrar a água limpa do Espírito, da palavra de Deus, dos bons costumes, do bom comportamento, sem legalismo, mas com santidade. O problema é que quem não quer ser santo chama todo tipo de bom comportamento cristão de legalismo. Nós não podemos aceitar isso. Renovar a mente, meu irmão, minha irmã, é ter o tempo inteiro a ciência de que o nosso Deus vê tudo o que fazemos e tudo o que pensamos. Tem uma hora que dá vontade de odiar uma pessoa. Dá ou não dá? Peguei. Deus sabe.
Aí vem aquela enxurrada de informações da velha criatura. Satanás que fica tentando colocar as coisas. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Me ajuda a não odiar essa pessoa. Dá-me graça. Ainda que eu não gosto do que ela faça, ajuda-me o caminho do amor, Senhor. É renovação da mente. Aí você tira a conclusão do seguinte: se fosse pela minha carne, eu não conseguiria. É somente o Espírito de Deus que me ajuda. A não perder o controle, não perder o rumo. Eu acho que cada um de nós já passou aqui pelo menos umas 5 vezes situações dessas, ou não? Não estou dizendo de concordar com o pecado, de passar a mão na cabeça de quem peca e de gostar do que a pessoa faz. A Bíblia nos ordena amar pessoas até de quem a gente não gosta, já disse isso aqui. Tem pessoas que a gente não gosta, mas a gente tem que amar em Cristo, por causa de Cristo. Portanto, queridos, renovar a mente é o que Jesus nos ensina. Não foste assim que aprendestes de Cristo. O que é que nós aprendemos de Cristo? Verso 3, revestir-se do novo homem. Verso 24. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira santidade e justiça. Ora, então vamos lá. Primeiro, você vai se despir do velho homem, combinado? Mas não vai colocar a roupa do novo homem, logo assim. Você não vai se revestir do novo homem. No meio tem o que, gente? A renovação da mente. Por quê? Porque você não precisa se parecer crente, você tem que ser crente. E para ser um cristão, a tua mente tem que ser afetada pelo Evangelho. Portanto, ao lado esquerdo de uma mente renovada está a vida que vai se despindo do velho homem. Ao lado direito, uma vida que vai agora se revestindo do novo homem. Bom, como é que isso aplica, ou isso se aplica em nossa vida? Se eu puder dar 2 aplicações diretas, claras. A primeira, fuja do pecado todos os dias. Vamos juntos? Fuja. Fuja do pecado todos os dias. Meus irmãos, não tem um dia que o diabo descansa de tentar a sua vida, de atazanar a sua história. Se você é um crente, ele sabe que perdeu sua alma, e ele vai fazer de tudo, porque perdeu a sua alma para o inferno, ele fará de tudo para tentar fazer o inferno ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor, porque há poder no sangue de Cristo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Deus é quem nos vale. Mas esta luta, por muitas vezes, é cansativa. O que Hebreus 12 vai dizer? Vocês precisam firmar os joelhos vacilantes, as mãos cansadas, todo dia. Nós trabalhamos todos os dias. Nós nos alimentamos todos os dias. Nós dormimos todos os dias. Há coisas que são indispensáveis a que façamos todos os dias. É ou não é? Sim. Mais importante que o alimento físico, mais importante que o sono, mais importante do que o trabalho, de tudo que nós fazemos todos os dias, é fugir do pecado todos os dias. Não tem um dia em que você acorde de manhã e diga, eu estou isento hoje de pecar. Posso descansar na bacia de bronze espiritual e agora eu estou aqui ladeado por querubins e serafins e não serei tentado. Meus irmãos, todos os dias nós precisamos matar o Adão. Todos os dias nós precisamos nos despir do velho homem. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente. Todos os dias nós precisamos nos revestir do novo homem. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Todos os dias, fugir do pecado. Você fugiu do pecado de ontem? Glória a Deus por isso. Hoje, Ele está batendo a sua porta de novo. Amanhã, cedo, quando você acordar, Ele te tentará de novo. Fuja do pecado. Todos os dias. Nós não podemos dar tréguas
nesse ambiente hostil que é o mundo espiritual. Uma escorregada, nós ficamos contra o que a palavra de Deus nos diz. A primeira aplicação, fuja do pecado todos os dias. Segunda aplicação, corra para Jesus todos os dias. Corra para quem, gente? Para Jesus todos os dias. Liguei para o pastor, não encontrei o pastor está offline no WhatsApp, não me atende. Jesus te atende naquela hora. O Espírito Santo está sobre você naquela hora. Você pode correr para Jesus todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em qualquer tempo, seja qual for a circunstância, a situação. Paulo vai dizer aos Coríntios, meus irmãos, que Deus, em sua fidelidade, sempre dá um escape às tentações, aos pecados. Lembra daquela jovem que queria ser membro em uma igreja? Então os diáconos perguntaram: jovem, você é uma pecadora? Sim, sou pecadora. Você recebeu a Cristo? Sim, recebi a Cristo. Você continua pecadora? Sim, continuo pecadora. E qual é a diferença entre hoje e antes de Cristo? E ela disse: antes de Cristo eu corria para o pecado. E agora eu corro do pecado para abraçar Jesus todos os dias. E eles disseram: seja bem-vinda a uma igreja de pecadores que correm para Jesus. Meus irmãos, nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão de correr para Jesus todos os dias. Você pode correr do pecado todo dia, mas se você não tiver um Cristo para te abraçar, você ficará à deriva, porque correr cansa, ou não cansa? Cansa. Fugir da tentação cansa. Fugir do pecado cansa. Mas se Cristo está de braços abertos para você, se Ele é o teu Senhor, se Ele é a tua vida, se Ele é a razão da tua história, se Ele é o Cordeiro que é digno de todo o seu sofrer contra o pecado e a favor daquilo que a palavra de Deus diz, então nós conseguiremos fugir do pecado. Por quê? Por causa de Jesus. Como disse no início, o Evangelho, portanto, ou finalmente, não é mais um detalhe na sua vida. Comprei um carro, mudei de emprego, me virei crente, casei. Não. Não coloque o encontro com Deus eterno nessas categorias simples da vida. Esse é o evento, meu irmão, e quando acontece, não só o ser humano é transformado, mas o céu entra em festa, portanto não é qualquer coisa. Entende ou não? O inferno entra em desespero, porque perdeu mais uma alma. Portanto, o Evangelho vai transformando a sua vida em cadeia. Vai transformando a cada dia. Me lembro, para finalizar, da história daquela menina. É uma historinha, é claro, não é verdadeira. Pelo menos acho que não. Daquela menina que morava num lugar muito simples, mas ela ganhou um vestido azul muito lindo, mas lindo. A menina ficou como uma princesa e ficou até destoando da sua casa. E o pai viu aquela menina tão linda, disse: gente, essa menina está bonita demais, eu vou pintar essa casa, porque está destoando a beleza dela. E quando pintou a casa, ele diz: olha, está meio destoando, eu vou pintar esse muro, para ficar tudo bonito. E ele se alegrou com a beleza de sua filha, como ela tinha ficado linda. Pintou os muros, o vizinho olhou e disse: nossa, o seu muro está tão lindo, o meu agora ficou tão feio, eu vou pintar o meu muro. Ele pintou o muro. E o outro disse: eu gostei da ideia, eu vou pintar o muro também. E foram fazendo as calçadas e os muros. E na história, tudo aconteceu por causa do vestido azul da menininha. Meus irmãos, muito acima disso, muito acima de uma história infantil, muito acima de uma beleza humana, está a beleza de Cristo quando chega na nossa vida e vai derrubando as feiuras do pecado.
vai nos tornando semelhante a Cristo. E você olha para uma área da tua vida e diz assim: isso agora não tem mais a ver comigo, eu vou abandonar isso. E a beleza de Cristo invade ali. Agora isso está tão feio para mim, não posso mais viver assim. Você abandona aquela área pecaminosa. Então Cristo vence em você. E você vence porque está em Cristo. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, Paulo mostra aos Efésios: agora que vocês estão em Cristo, uma reação em cadeia vai transformar a vida de vocês. Deixam o velho homem para trás. Renovem-se no espírito da mente de vocês e se revistam do novo homem em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos e vamos cantar finalmente: tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando Jesus estendeu sua mão, livrou-me da escuridão. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque o Senhor transformou a nossa escuridão em luz. O Senhor nos deu uma nova mentalidade. Ó Deus, ajuda-nos a vencer as feiuras do pecado que ainda residem em nós. E seja o Cristo belo como é, visto em nossa vida, em nossa fala, em nossos comportamentos, ó Deus, para a alegria nossa, da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A comunhão do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus repouse sobre esta amada igreja e sobre todo o povo de Deus reunido e espalhado em todos os continentes da terra, agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. Deus te abençoe, boa semana, em nome de Jesus.